de algumas operações que a gente realiza no dia a dia da farmácia de manipulação, que a gente não presta muita atenção, mas que são bem importantes. É um pouquinho chato, eu sei, porém, são extremamente necessários. Se a gente quer fazer um produto correto, de qualidade e tudo mais, tem que prestar bastante atenção nisso. Vocês vão até olhar muitas vezes e pensar assim, nossa, mas isso é óbvio. Que bom se vocês acharem que é óbvio, porque você já tem então a consciência de que é bastante importante. Tá aparecendo alguma coisa para vocês? Não, né? Agora tá. Agora tá, Agora professor. sim, né? Eu tinha fechado. Vamos lá. Então, o que a gente vai falar hoje é de operações farmacêuticas. Então, tem até um desenho ali mostrando algumas atividades que podem acontecer durante um processo, né? Aqui a gente tem um processo simples de destilação, né? Deixa eu só abrir que chegou alguém. Mas quantas operações diferentes a gente tem aqui? São várias. Então a gente tem a, a destilação em si, a gente tem o aquecimento, a gente tem o resfriamento e a condensação, até a gente obter a água pura ali no final, né? Você pega uma água salgada e no final você tem água pura. Então são vários pequenas operações que no conjunto elas vão resultar em, resultar em um resultado é ótimo, né? Mas trazer um resultado dentro daquilo que foi esperado. Então, a gente pode dizer que operações farmacêuticas são aquelas que têm como objetivo a transformação de um fármaco em uma forma farmacêutica. Então, aqui, no caso da farmácia de manipulação, são essas operações, né, que as etapas que a gente vai ter que passar, deixa eu abrir lá que chegou alguém, são as etapas que a gente vai ter que passar, né, para transformar o fármaco em medicamento, em forma farmacêutica pronta. Então, eu pego lá o princípio ativo, né, junto com as outras substâncias, os adjuvantes, o excipiente que eu vou utilizar, e me utilizo de algumas operações para transformar aquilo na forma farmacêutica. Então, eu vou fazer uma cápsula, por exemplo, eu tenho que pesar primeiro os diferentes princípios ativos, o princípio ativo e os excipientes, os adjuvantes, e eles existirem. Depois eu vou ter que fazer um processo de trituração para deixar todo mundo com o mesmo tamanho de partícula. Depois eu vou ter que fazer um processo de mistura. E daí, finalmente, um processo de colocação dessa mistura dentro da cápsula. Então, são várias etapas que eu vou ter que passar para poder chegar lá na forma farmacêutica final, que é a cápsula. Então, vejam que às vezes a gente vê, né, o processo como um todo, mas não pensa nas diferentes etapas, nas diferentes operações que a gente vai precisar realizar. Então, por intermédio das diversas operações, pode-se obter um medicamento com características ideais para sua utilização pelo paciente, né? Então, na verdade, a gente precisa fazer corretamente todas essas operações para que lá no final o paciente utilize o medicamento e ele faça, então, o melhor uso, tendo o melhor resultado. Vamos só pensar aqui nessas mesmas etapas que eu falei. Eu preciso pesar. Se eu não pesar corretamente, o medicamento já vai sair, né, lá no final, ele já vai sair errado. Se eu, né, quando preciso triturar todos esses produtos que vão junto com o medicamento, o excipiente, os adjuvantes e tudo mais, eu não triturar eles corretamente, o que vai acontecer? Eu vou ter, dentre todos esses pós que eu estou utilizando, partículas maiores, partículas menores, né, que vão sofrer uma influência quando eles entrarem no nosso organismo e entrarem ali no nosso estômago e começarem a ser dissolvidos.
Partículas maiores vão levar mais tempo para serem dissolvidas, partículas menores vão levar menos tempo. Isso vai dar, então, um processo de dissolução, vamos dizer assim, irregular. Né? Então, ao invés de a gente liberar o princípio ativo todo para que ele faça, né, o seu processo de forma correta, a absorção vai ficar prejudicada, porque eu vou ter partículas maiores, que vão dissolver mais devagar, e vai demorar mais tempo para o processo de absorção. Então, a absorção vai ser irregular. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração quando a gente prepara o medicamento, porque a gente tem que se utilizar dessas operações corretamente para que o resultado lá no final seja o mais correto possível. E dessas operações que a gente tem e que vocês aprendem durante a faculdade, em diversas disciplinas diferentes, a gente pode dividir essas operações de uma forma geral, assim, em dois tipos. Ou a gente chama essas operações de operações físicas ou de operações mecânicas. Vamos ver cada uma delas. O que são as operações físicas? São aquelas que podem modificar de forma transitória ou permanente o estado físico dos corpos a elas submetidos, sem, contudo, alterarem a sua composição química. Ou seja, são operações que a gente faz que, de repente, transformam, né, um produto sólido em líquido, um líquido em sólido, um sólido em semissólido, e assim por diante. Mas que não altera, não mexe no produto, na composição em si do produto. Então, eu posso, por exemplo, ter aquela água salgada lá na frente, né? Onde eu tenho a água e o cloreto de sódio. Se eu fizer um processo de secagem, eu vou separar a água de um lado e o cloreto de sódio do outro, mas continua sendo água e cloreto de sódio, não tem alteração da composição, né? Então, as operações físicas, elas são caracterizadas dessa forma. E daí a gente pode ter, dentro dessas operações chamadas de físicas, essas modificações. Com a gente alterando a temperatura, então mexendo na temperatura, ou a gente adicionando líquidos. Então, com alteração de temperatura, a gente vai ter, por exemplo, a secagem, que eu aumento a temperatura e eu seco o material, né? Eu evaporo o líquido. A liofilização, não sei se vocês já ouviram falar de liofilização. Alguém já ouviu falar? Não, professor. Não? Mas provavelmente já comeram algum alimento liofilizado, sem saber. Tipo, vamos ver aqui, manga em chips. Ou outra fruta na forma de chips. A gente tem dois processos, na verdade. Um deles que é a secagem desse material. Então, você corta, por exemplo, a manga em fatias bem fininhas e coloca numa estufa para secar. Isso não é liofilização. A liofilização é um processo um pouquinho diferente, que retira a água, mas não, pelo fato de não utilizar a temperatura alta, não altera a composição do produto, não altera as características das substâncias que estão ali dentro. Mas a gente já vê isso direitinho. E então, a gente tem a liofilização, a destilação também, que é aquele processo que está lá na primeira página, a fusão e a cristalização. E com a intervenção de líquido, a dissolução. Então, eu tenho um sólido, eu vou lá, coloco um líquido, e esse líquido vai dissolver. Esse sólido vai dissolver no líquido que eu adicionei. E as operações mecânicas são aquelas... não passou o slide para frente? Passou. Que modificam o aspecto exterior das drogas, sem, no entanto, alterarem seu estado físico ou a constituição química. Então, as operações mecânicas são aquelas que a aparência do produto muda, mas a gente não altera nem o estado físico, então eu não dissolvo, eu não evaporo, não faço nada disso,
e também não muda a Constituição. Então, é só a aparência externa que vai ser alterada. Daí a gente tem também dois grupos. A separação, né, que é o primeiro caso, a gente tem separação de sólidos, que a gente considera como triagem e tamização, e de sólidos em líquidos ou líquidos immiscíveis. Vocês já devem ter visto, por exemplo, em alguma disciplina, processo de decantação, que a gente tem dois líquidos que não são miscíveis, né? Então, digamos, água e óleo, e eu utilizo um decantador para separar um líquido do outro. Já viram, né? Sim, professor. Beleza. Centrifugação. A gente utiliza hoje em dia muito nas análises clínicas quando a gente quer separar as figuras sólidas, né, do plasma ali do sangue. Então a gente centrifuga, quando a gente termina o processo de centrifugação, os sólidos estão lá no fundo do tubo de ensaio e o líquido está separado. Clarificação e filtração. Eu vou voltar depois para o slide anterior, daí a gente vai explicar cada um desses itens um pouquinho mais detalhado, porque vocês entendam, tá? E operações de divisão. A gente pode ter divisão de sólidos, que é a divisão grosseira, pulverização, que a gente tem o processo de contusão, trituração e devigação, e de líquidos, que é a emulsificação. Então vamos lá, vamos voltar lá para as operações físicas com alteração de temperatura. Então a secagem é o processo mais simples que a gente tem. Eu quero separar um sólido que ele está dentro de um líquido, pode ser água salgada, por exemplo, e é isso que a gente que as empresas fazem quando elas retiram a água o sal do mar. Então eles separam uma quantidade bastante grande de água e deixam lá no sol secando, a água vai evaporando e o sal, que é o sólido que está ali, né, ele não consegue evaporar, então ele vai se depositando no fundo. A secagem é isso. Então, simplesmente você retirar o líquido e deixar aqueles sólidos que estavam dissolvidos ali no recipiente onde você está fazendo o processo. A liofilização, como eu falei para vocês, é um processo também de retirada de água, mas que a gente não utiliza temperatura alta, a gente utiliza temperatura baixa, ao contrário. Então, a gente utiliza dois fatores. Só um pouquinho, alguém escreveu alguma coisa. São dois fatores. Pode falar, Kelly. Esse processo da secagem ali que o professor citou, ele é um processo natural, no caso, ele não é usado nenhum tipo de aparelhagem, nada, ele Não, é secagem, digamos, em temperatura ambiente ali, isso? não, nem sempre. Às vezes você pode usar temperatura, você pode usar uma estufa para acelerar isso. Na indústria do sal, eles utilizam o sol mesmo. Então, eles deixam lá a água do mar em recipientes grandes e o sol vai evaporando a água e, né, naturalmente, demora. Mas se a gente tem pressa, por exemplo, a gente pode trabalhar com temperatura, elevar um pouco a temperatura. Então, eu tenho que fazer de uma forma controlada, dependendo da situação. Eu vou utilizar lá uns 40, 50 graus, deixo dentro de uma estufa de secagem e ele vai secando mais rapidamente. Às vezes, conforme o que eu for secar, eu posso utilizar uma temperatura mais alta, eu tenho que respeitar, então, o sólido que está ali que eu quero separar, porque de repente, digamos que esse meu sólido seja um sólido que ele perde as características lá, degrada numa temperatura baixa, né? Então eu tenho que levar isso em consideração. Mas de uma forma geral, não. Geralmente, então, a gente deixa ali 40, 50 graus, e daí ele vai evaporando um pouco mais rápido do que se a gente deixasse na temperatura ambiente. Posso deixar na temperatura ambiente? Posso, mas vai demorar mais, né? E às vezes a gente tem uma certa pressa. Então, de repente, você esperar que evapore naturalmente um líquido, sei lá, que vai demorar aí 12 horas, quando você coloca dentro de uma estufa e aumenta a temperatura para uns 40, 50 graus, ele às vezes demora uma hora e pouco, já está pronto. Tá? Mas pode ser feito a temperatura ambiente, só que daí você tem que ter
esse tempo de espera, né? Tá? Vamos voltar então? A liofilização. A gente tem equipamentos chamados liofilizadores, que ali dentro a gente vai utilizar temperatura baixa, você vai congelar o material e, ao mesmo tempo, você vai utilizar alta pressão. Quando a gente utiliza esses dois fatores ao mesmo tempo dentro desse aparelho, o que acontece? Ocorre o processo que a gente chama de liofilização, que é a passagem do estado dessa substância de sólido para gás. Então, o que a gente faz? Como a gente coloca um líquido, né, que tem os seus componentes ali dentro, sólidos, que estão dissolvidos ali no líquido, e daí a gente baixa a temperatura, o líquido congela. Então, a temperatura abaixo de zero. Então, congela o material. E daí, com essa alta da temperatura, os dois associados, ocorre um processo que a gente chama de liofilização, que é a passagem deste líquido que está congelado para o estado gasoso direto, sem passar pelo sólido. Se a gente pega um cubo de gelo, né, e deixa esse cubo de gelo em cima da pia, o que vai acontecer? Primeiro ele vai derreter, vai ficar líquido, e depois, com o tempo, né, com a secagem natural, ele vai desaparecer, vai se transformar em essa água, né, vai se transformar em gás, vai simplesmente evaporar. No caso da liofilização, não, a gente congela o material e, com a pressão alta e essa temperatura baixa, ele passa diretamente de sólido, a água congelada, para gás, sem passar pelo estado líquido. E dessa forma a gente mantém melhor as características dos sólidos que estão ali. Quando a gente deixa, né, essa evaporação natural, como eu comentei, muitas vezes nesse processo os componentes acabam se degradando, alguns componentes acabam se degradando. E quando a gente faz o processo de liofilização, ele passando direto do sólido para o gás, não tem essa degradação. Então, como eu falei, a gente vê no mercado, por exemplo, manga, abacaxi, outras frutas na forma de chips. E quando o processo é de liofilização, a gente mantém melhor as características do produto. Então, quando eu tenho essa manga liofilizada, ela tem as mesmas vitaminas, os mesmos minerais que a fruta fresca. A única coisa que não tem é a água que foi retirada por esse processo. E quando a gente faz o processo de transformação dessa manga na forma de chip, mas a gente coloca ela dentro de uma estufa para secar com temperatura, alguns componentes acabam se perdendo. Então, tem essas vantagens, a gente não perde absolutamente nada dos componentes. Só que tem uma desvantagem também, é um processo bem caro. Então, por isso que não é tão utilizado na indústria para preparação de alimentos, porque realmente é bastante caro. Processo de destilação, que é o próximo, vocês já conhecem, a gente viu ali, inclusive, na capa do material. Processo de fusão é transformar um sólido no líquido, né, com a alteração de temperatura. Então, lembrando que todos os sólidos têm um ponto de fusão e, a partir daquele momento, eles deixam de ser sólidos e passam a ser líquidos. E o processo de cristalização é um processo que, inclusive, a gente utiliza na farmácia de manipulação. Talvez nos estágios de vocês tenham a sorte de ver, porque hoje já não se utiliza tanto como antigamente. Antigamente era um processo mais comum. De antigamente, que eu digo 3, 4 anos. Preparação daquele clareador dental, deixa eu me lembrar o nome, eu não vou lembrar o nome agora. Mas é um clareador que era bastante preparado. Hoje já tem outras coisas que são utilizadas, mas era um preparado na forma de gel que a farmácia fazia, você colocava numa moldeira, colocava nos dentes e deixava
agir durante um tempo para clarear os dentes. Daqui a pouco eu lembro o nome desse produto. Então, era muito pedido pelos dentistas, né? Hoje a gente tem outras coisas já mais modernas, e é um material que ele perde a sua ação muito rapidamente. Então, tinha que ser mandado fazer na farmácia de manipulação. Farmácia de manipulação preparava e já em seguida já tinha que entregar para o cliente para ele já usar logo para não perder o efeito. E a gente utiliza um processo de cristalização. É peróxido de carbamida, gel de peróxido de carbamida, agora eu me lembrei o nome. Era bastante comum, hoje a gente já não vê tanto. Mas o que acontece? Então, a gente tinha que fazer dentro do laboratório uma reação para a formação do peróxido de carbamida. Então, a gente utiliza ureia e água oxigenada. Faz uma mistura desses dois materiais, água oxigenada líquida, né, e a ureia sólido. Então, a gente faz um processo de dissolução, a gente dissolve a ureia dentro da água oxigenada, e ali ela sofre uma reação que ela, a ureia, que era sólida, ela acaba reagindo com a água oxigenada e ela acaba formando um outro produto que começa a surgir dentro daquele líquido. Então, começa a formação de um cristal no meio daquele líquido, que é o peróxido de carbamida. Então, é um processo que a gente utiliza de formação de cristais. Então, tem um sólido e um líquido, eu misturo os dois, eles viram um líquido, mas com a reação que está acontecendo ali, a formação do outro produto é a formação de um cristal. Então, é uma reação bastante bonita de ver. E daí a gente tem que pegar esse cristal, adicionar dentro de um gel e já dispensar para o paciente. Então, é um processo que a gente chama de cristalização. E o processo com intervenção de líquido é dissolução. É o que eu acabei de comentar, né? Você tem um sólido e você adiciona esse sólido num líquido e você dissolve ele dentro do líquido. Básico, básico. E das operações mecânicas, então aqui dá para dizer que a gente, mecânicas, quer dizer que a gente tem que ter algum tipo de ação, né? Geralmente com as mãos. A gente vai utilizar força, vai utilizar tração, alguma coisa assim. Operações de separação de sólidos. A primeira delas é a chamada triagem. A gente não vê isso na farmácia de manipulação, porque a gente já compra material pronto, né? Eu compro, por exemplo, vamos dizer que eu vá utilizar lá uma determinada planta que eu costumo encapsular. Quando eu compro, esse processo de triagem já foi feito, mas lá na empresa que prepara esse material, eles vão ter que fazer esse processo de triagem. O que é esse processo de triagem? É simplesmente fazer a separação. Então, você vai, por exemplo, pegar a planta, né, que você compra lá do produtor, ele seca essa planta e ele te entrega lá em fardos grandes, em sacos de 50, 100 quilos, sei lá. E a parte usada dessa planta, por exemplo, é a folha. Mas quando ele faz a coleta lá, vem um pouquinho de ramo, vem alguma sujeirinha que estava no material, e tudo isso tem que ser separado. Então, isso que é a triagem, é você separar, no caso aqui, as folhas do restante. Então, tirar os talos, tirar os insetos que vêm junto, tirar a sujeira que vem junto, que não é a folha e tudo mais. Então, é um processo bem manual mesmo, que a gente chama de triagem. Então, a triagem é isso. É essa separação de sólidos, né? A folha do ramo, por exemplo, do talo, a folha do inseto e assim por diante. Tamização. A gente chama de tamização na farmácia de manipulação. É um processo que a gente utiliza na cozinha, que é passar por uma peneira. Mas dentro da manipulação a gente não fala peneirar, a gente fala tamizar. Vamos tamizar o sólido. Então, é um processo de separação também por tamanho de partícula. Então, eu tenho diversas peneiras com diversos... Aquele material que faz a separação a gente chama de malha. Então, aquelas redinhas que a gente tem,
a gente tem essas redes com buracos de tamanhos diferentes. Então, dependendo do tamanho do buraco, vai passar algum produto e algum produto vai ficar retido. E daí a gente consegue, então, separar por tamanho de partícula. Decantação, eu já falei que é, né? Então, dois líquidos que são immiscíveis, mas que eu preciso separar, então eu utilizo o decantador, separo os dois. Centrifugação, já falei. Clarificação é um processo que a gente utiliza, às vezes, dentro da manipulação, quando a gente prepara uma solução e essa solução fica um pouco, ao invés de ela ficar bem transparente, ela fica um pouco leitosa, um pouco... não fica bem transparente. E daí a gente quer deixar aquele líquido bastante transparente, a gente faz um processo chamado de clarificação. Então a gente pode adicionar, por exemplo, talco nessa solução e o talco absorve. Geralmente está ligado com o excesso de essência que a gente coloca. Então, às vezes a gente exagera na essência e o produto fica meio translúcido só, ao invés de ficar bem transparente. Daí a gente vai lá, coloca talco, o talco absorve essa essência, depois a gente filtra e o líquido fica bem transparente. A gente chama de clarificação porque lá no passado, lá nas farmácias de manipulação do começo do século passado, esse processo era feito de outra forma. O farmacêutico via que o líquido estava meio opaco, assim, estava feio, e ele queria que tivesse bem transparente. Ele pegava um ovo, batia a clara em neve, colocava a clara em neve nesse material. A clara não se dissolve no líquido, ela fica ali sobrenadando, você dá uma misturada, e ela acaba retendo também toda essa impureza, né, digamos assim, que está deixando o produto menos transparente. Mas é claro que hoje em dia não se faz mais isso. Hoje a gente utiliza o talco. E a filtração é a passagem por filtro de papel mesmo, né? Então não tem muita diferença. Eu vou reter aqueles sólidos que não me interessam e vou deixar passar o líquido, que é o que me interessa naquele momento. E nas operações de divisão, né? São mecânicas, mas são de divisão, ou seja, para diminuir tamanho de partícula. Então, eu tenho uma partícula bastante grande, eu peguei lá um princípio ativo que ele está empedrado, vamos dizer assim, está na forma de grandes grumos, e eu quero transformar ele num pó bem fininho. O que eu faço? Então, eu posso transformar esse pó, né, dividir esse pó em partículas menores. Como? Então, tem várias formas também. A divisão grosseira que está colocada ali é uma forma só de você diminuir tamanho. Então, você pode, por exemplo, comprimir só esses grandes grumos para que eles fiquem menores. É uma divisão grosseira. Você não está diminuindo o tamanho da partícula, você está simplesmente fazendo uma separação daquele grumo que está muito grosso. E o processo de pulverização, sim, que daí é transformar em pó. Né? Então, a gente vai transformar aquele material em um pó mais homogêneo. E a gente tem três formas: a chamada contusão, a chamada trituração e a chamada levigação. Contusão, o que é? A gente tem que utilizar, então, um grau de porcelana e um pistilo. Todo mundo sabe o que é um grau de porcelana e um pistilo? Vocês vão ser apresentados mais à frente, mas vamos pegar aqui um outro exemplo. Hoje está muito na moda e vocês devem ter visto isso ser feito já nesses programas de cozinha, de alimento, não sei o que, de preparação de comida, que muitas vezes o pessoal coloca dentro de um recipiente algumas substâncias, alguns pós, sal, pimenta, não sei o que, e começam a triturar aquele material, né? Pegam um soquetezinho e começam... Soquetezinho semelhante àquele de fazer caipirinha.
e começam a triturar aquele material dentro do recipiente. Isso é um grau de porcelana e um pistilo. E o material que está ali dentro, eles estão misturando, fazendo força para diminuir o tamanho das partículas, para que elas fiquem com tamanhos bem semelhantes, e, ao mesmo tempo, vai misturando aquele material para que fique uma mistura bem homogênea. Contusão é quando a gente só faz isso grosseiramente, a gente vai batendo com o pistilo, que é o soquetezinho, né, em cima, e vai diminuindo um pouco o tamanho das partículas. Não é muito eficiente, porque as partículas continuam de tamanhos diferentes. Trituração é um processo que a gente faz, que a gente utiliza força, e que a gente vai realmente triturando aquele material até que ele diminua bem de tamanho. E a levigação é um processo também que a gente diminui partícula dentro desse mesmo produto, só que a gente coloca algum líquido para ajudar esse processo de trituração. A gente vai ver isso mais à frente, não precisam ficar preocupados. E divisão de líquidos, né? Tem a emulsificação, que também é uma coisa que a gente vai ver mais lá na frente. Não dá para a gente falar muito agora, mas é o processo de criação de uma emulsão, um creme, ok? São dois líquidos diferentes, águas, né, e substâncias aquosas e óleo, que a gente mistura e que, no final das contas, a gente transforma num creme. Esse é o processo de emulsificação. E o que a gente está fazendo? A gente está dividindo o tamanho das partículas de água e das partículas de óleo para que elas fiquem bem pequenininhas e para que elas consigam se conformar ali dentro desse processo. Não vou explicar mais agora, porque a gente leva um tempão para explicar isso direitinho, mas só para vocês saberem que tem. Podem até esquecer, por enquanto, disso. E lá na prática mesmo, no dia a dia, o que a gente utiliza? São 3 operações que são extremamente importantes, que vocês precisam prestar muita atenção. E essas 3 operações são pesagem, tomada de volume e mistura. Tá? Então, esses 3 são fundamentais para que a gente produza um medicamento correto. Então, a gente precisa pesar corretamente, a gente precisa medir os volumes corretamente e a gente precisa misturar os produtos corretamente para que a gente tenha um medicamento uniforme lá no final, ok? Porque se eu não fizer essa mistura de forma correta, o que pode acontecer? Misturei ali rapidinho. Princípio ativo, os recipientes, os adjuvantes, né? E vou fazer uma cápsula. Só que eu dei uma misturada assim bem por cima. O que pode acontecer? Pode acontecer que, pelo fato de eu não misturar direito, o princípio ativo ele fique mais, vamos dizer assim, de um lado dessa mistura de pós do que do outro. Né? Então, de repente, de um lado eu tenho uma concentração mais alta do princípio ativo e menos do outro. Então, é possível que, de repente, na hora de eu encapsular isso, eu pegue uma parte daquele material que tem mais princípio ativo e faça uma cápsula mais concentrada, com uma concentração maior de princípio ativo. E eu pego uma outra cápsula, né? Faço uma outra cápsula, que eu peguei o material ali do outro lado, que está menos concentrado, e faço essa cápsula e vou fazer uma cápsula com uma subdose. Ou seja, na mesma preparação, eu vou ter uma cápsula com alta dose, superdose, e uma com subdose. Será que isso é correto? Não é, né? Então a gente tem que ter todas elas uniformes, com a mesma concentração. Então a mistura é bastante importante. Mas vamos ver. Deixa eu ver que chegou alguém aí. Então, como eu estava falando, a gente vai ver isso mais à frente direitinho, né? Essa questão da mistura. Então, qual que é a importância disso, né? A primeira, né, que, primeiro de tudo, a gente precisa pesar a quantidade correta. O princípio ativo não pode ser pesado nem a mais, nem a menos, porque se eu não fizer
pesagem correta, eu vou estar lá na frente, né, administrando para o paciente ou uma superdose ou uma subdose. Isso, né, então, já mata o medicamento. E a mesma coisa a tomada de volume, né? Se é para eu preparar lá uma solução de 30 ml com um princípio ativo ali dentro com uma concentração X, se ao invés de eu colocar os 30 ml do líquido eu colocar 40, eu estou diluindo aquele material. Então, a hora que o paciente for tomar a sua dose, ele vai tomar uma dose mais fraca. Então, isso é importante que a gente respeite, né? Seja exato, tanto na pesagem quanto na tomada de volume. Né? E a questão da mistura, se a gente não tem uma mistura uniforme, o fármaco vai ser liberado de forma incorreta também. Da mesma forma que eu comentei, de repente uma cápsula com uma superdose e uma cápsula com subdose. Falando da pesagem, então, primeiro de todos, né? Ela é extremamente importante para que a gente garanta, então, a concentração correta do princípio ativo lá no medicamento que a gente vai produzir. Né? Se eu não faço isso corretamente, eu sei que o resultado final, né, o meu produto final, não vai estar correto, e isso, além de trazer prejuízo para o paciente, pode trazer prejuízo para a farmácia também, né? Você já deve ter ouvido alguém falar assim, pelo menos antigamente a gente ouvia mais falar. Eu mandei fazer um medicamento lá na farmácia de manipulação tal, eu tomava medicamento de outra farmácia e daí eu mandei fazer nessa outra e parece que não fazia efeito. Às vezes pode ser isso, né? Às vezes pode ser uma diferença na pesagem desse material. Então, isso pode trazer desconfiança dos usuários e, de repente, fazer com que eles se afastem dessa farmácia e vão para uma outra farmácia. A gente tem falhas que não estão ligadas diretamente, né, com a pesagem em si. A falha pode acontecer antes disso, na interpretação ou na conversão das unidades. Então, assim, imaginem que você pega uma prescrição e você interpreta essa prescrição de forma errada. Ou o próprio médico, né, que fez a prescrição, ele escreve de forma errada. Então, por isso que é bastante importante que toda a prescrição passe pela avaliação do farmacêutico. Ele vai detectar muitas vezes essas falhas de prescrição. Então, a gente pode, de repente, fazer uma. Digamos que passe pela avaliação do farmacêutico, ele não perceba e chegue lá na manipulação. Um erro de interpretação, que era para pesar tantos miligramas e, na verdade, você pesa tantos gramas. Dá diferença? Dá muita diferença. Pior ainda, na questão de microgramas para miligramas. Vejam que a forma de se escrever microgramas e miligramas é muito parecida, né? E a gente ainda tem aqueles médicos que escrevem assim. Micro CG. E para fazer miligrama, ele escreve MG, né? E tem aqueles outros que ainda escrevem para micrograma. MCG. Então, quando ele escreve micrograma dessa forma aqui, não é muito mais fácil a gente errar, né, interpretar como sendo miligramas, principalmente se esse C aqui não está muito visível. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Porque você colocar numa cápsula 1 micrograma e colocar na cápsula 1 miligrama é uma diferença, assim, brutal. E a gente tem que tomar muito cuidado. Como que a gente evita isso? Então, passando pelo farmacêutico para que ele interprete essas
prescrições, né? E ele sabendo, né, conhecendo quais são os padrões usuais de utilização de determinados fármacos, dos fármacos de uma forma geral. Então, se chega para o farmacêutico lá um hormônio, e o farmacêutico já vai saber, hormônio geralmente é em microgramas. Então, se o médico escreveu miligramas, a gente já sabe que ele escreveu errado, né? Ele talvez não conheça a forma correta de fazer isso. Então, o que a gente faz? Entra em contato com ele e fala: olha, doutor, aqui na sua prescrição, o hormônio tal, o senhor pediu tantos miligramas. Não seria microgramas, né? E você conversa com ele e daí ele fala: não, realmente eu errei, pode mudar. Se ele falar assim: não, realmente eu quero miligramas, e você vê que sai fora do padrão, você, como farmacêutico e a farmácia, pode até se recusar a fazer, porque isso pode trazer, de repente, um problema bastante grande para o paciente, por consequência para você que manipulou aquilo. Enfim, vamos em frente. Outra falha comum que a gente tem no processo de pesagem é a questão de que, quando o médico prescreve, por exemplo, vamos pegar aqui, fluoxetina, não me lembro mais, 20 miligramas. 20 miligramas. Né? E pede para fazer cápsulas de fluoxetina 20 miligramas. O que acontece? Ele quer, né, que a gente faça cápsulas que tenham 20 miligramas da fluoxetina, que a gente chama de fluoxetina base. Porém, o que acontece? Quando eu compro a matéria-prima, eu não consigo comprar ela na forma de base, ou seja, se eu pegar 20 miligramas dessa fluoxetina base, ali dentro eu tenho exatamente 20 miligramas de fluoxetina. Mas eu não consigo comprar. Eu só consigo comprar do meu fornecedor a fluoxetina na forma de cloridrato, que é um sal. Ou seja, digamos que a fluoxetina que eu compro, então, é a fluoxetina aonde ele está ligado a um radical, não é cloridrato, eu vou colocar aqui COOH, não é, mas tudo bem. Tem um radical ligado à fluoxetina base. Então, ele quer a fluoxetina base, ele quer 20 miligramas, porém, quando eu compro, eu tenho as 20 miligramas aqui, mas tem um radical ligado. Por quê? Porque, inclusive, para a gente fazer a absorção, ele tem que estar na forma de sal, né? Porque daí ele dissolve mais facilmente e tudo mais. Porém, o que acontece? Os 20 miligramas que eu tenho ali vão estar ligados a um radical para deixar esse material mais solúvel. Só que esse material aqui também tem um peso. Então, se eu pesar 20 miligramas deste material aqui, na verdade, eu vou estar pesando, digamos assim, 19 da fluoxetina pura, mais um desse radical que está grudado aqui. Então, eu estou pesando uma quantidade menor. Ficou claro isso até agora? Eu preciso que vocês me Sim, digam. Eu sim, preciso que vocês professor. me digam que sim, porque é extremamente importante isso aqui. Se não entenderam, eu explico 2, 3, 4, 5 vezes. Posso ir em frente? Pode, professor. Beleza, então. Então, o que acontece? Quando a gente compra, a gente não compra o produto puro, ele vem com um pezinho a mais, que é o cloridrato. Então, eu tenho que fazer uma conversão ali para conseguir chegar nos 20 miligramas exatos que eu quero. Então, assim, se quando eu peso, né, 20 miligramas do cloridato de fluoxetina, eu tenho 19 de fluoxetina
e 1 do radical, eu vou ter que fazer uma regra de 3 para acertar, ajustar essa quantidade. Daí, o que eu faço? Eu tenho que pegar o peso molecular da fluoxetina base, que é 309,33, e fazer uma correção com a fluoxetina cloridrato, que é 345. Então, vejam que da base para o cloridrato, a gente tem aí quase 40, né, de diferença. Então, é um valor significativo. Então, eu tenho que fazer essa correção. Se eu quero 20 miligramas, eu vou ter que pesar uma quantidade maior que contém 20 miligramas da fluoxetina ali no meio. Então, eu faço um fator de correção. Eu quero uma cápsula de 20 miligramas, então eu pego 20 miligramas. Eu fazendo a divisão aqui do 309 pelo 345, dá um valor que a gente chama de fator de correção, que é 1,12. Então, eu vou utilizar sempre esse fator de correção. Então, eu quero uma cápsula de 20 miligramas, eu vou multiplicar pelo 1,12 e vai me dar um determinado valor lá. Deixa eu fazer rapidinho aqui, que de cor eu não sei. Vezes 22,4. Então, o que acontece? Para eu fazer uma cápsula de 20 miligramas de fluoxetina, eu não vou pesar 20 miligramas do cloridrato, eu vou pesar 22,4. Porque dentro desses 22,4 eu vou ter 20 de fluoxetina e o restante, os 2,4, é referente ao radical. Ficou claro isso? Então, isso é bastante importante. Muitas vezes vai vir na formulação, né? O médico não sabe se é cloridrato, se é... Mas ele vai pedir a fluoxetina 20 miligramas, sertralina 20 miligramas. Mas o que a gente compra é na forma de sal. Tem esse pezinho a mais ali. Então, a gente tem que fazer essa correção para conseguir pesar a quantidade certa e não uma quantidade inferior. Então, vejam aqui que de 20 miligramas para 22,4, a gente tem 2,4 miligramas de diferença. Então, a gente tem que, digamos assim, descontar esse peso que vem a mais, né? Então, a gente precisa fazer essa conversão. Tranquilo aqui? Vocês vão ver muito isso na farmácia de manipulação. Outro problema comum, que eu também não vou me estender muito aqui, porque ele é mais complicado e é melhor a gente ver isso na prática, é a questão de alguns produtos que eles... é o caso dos hormônios, por exemplo, que eu até comentei, né? O hormônio T3, por exemplo, ele é prescrito em questão de microgramas. Então, imaginem que o médico pede lá 10 microgramas de hormônio T3 por cápsula. 10 microgramas. Será que eu tenho uma balança dentro de uma farmácia de manipulação que consiga pesar 10 microgramas? Não, né? É uma balança muito sensível. Então, a gente tem que usar um truque. Qual que é esse truque? Eu pego o hormônio T3 e faço o que a gente chama de diluição geométrica, 1:100. O que eu faço? Então, eu pego, por exemplo, 1 grama do hormônio e misturo com 99 gramas de um recipiente qualquer que seja inerte. Vamos colocar aqui, por exemplo, talco. Então, o que acontece? Daí eu acabo tendo lá colocar no recipiente aqui,
eu tenho, então, um pó ali dentro, onde nesse pó eu coloquei 1 grama do hormônio e 99 do talco, que é inerte. E misturo muito bem, então eu sei que aqui dentro, né, misturado, eu vou ter 1 grama do T3. Então, se eu divido isso aqui em 10 partes, vamos fazer, tem 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Em 10 partes iguais, eu sei que em cada uma dessas partes vai ter 1/10 do T3. Concordam comigo? Sim ou não? Sim. Se eu dividir isso em 10 partes, então em cada uma dessas partes eu vou ter 100 miligramas do hormônio, tá? Mas para isso eu vou pegar, né? Se a gente fez aqui 1 grama mais 99 gramas, dividindo isso por 10, eu tenho que pegar 10 gramas deste material diluído para ter 100 miligramas. Se eu quero 10 miligramas, por exemplo, eu vou ter que pegar 1 grama desse material diluído. Se eu quiser 1 miligrama, eu pego 0,1 grama desse material diluído. Se eu quiser 100 microgramas, eu peso 0,01 gramas. Consigo pesar isso numa balança? Consigo. Então, assim, eu peso 0,01 gramas e eu sei que ali dentro contém 100 microgramas. Então, dessa forma, eu consigo fazer a pesagem do material. Se eu fosse pesar ele direto, eu não teria uma balança para isso. Mas quando eu adiciono um peso, né, misturo muito bem esse material, eu sei que se eu tirar uma porção ali de dentro, eu sei exatamente qual que é a concentração do princípio ativo que está ali dentro. E dessa forma, então, eu consigo pesar esse material e consigo encapsular esse material. Ficou claro isso? Ficou, professor? Sim. É um pouquinho complicado, mas na prática, vocês vão ver que ele acaba se tornando bastante tranquilo, tá? Mas são operações que a gente precisa levar muito em consideração para evitar erros de pesagem. A gente tem casos aí históricos, né, que já não acontecem mais há muito tempo, porque todos os farmacêuticos estão bem cientes em relação a isso, que farmácias de manipulação tiveram problemas bastante grandes, porque na hora de pesar, eles acabaram pesando esse tipo de hormônio, por exemplo, de forma incorreta, e a gente teve casos aí que absurdos, assim, a gente olhando hoje, mas que talvez na época fosse falta de conhecimento mesmo. A gente teve casos de farmácias que prepararam hormônios assim com uma proporção 1000 e poucas vezes superior àquilo que era pedido, né? Então, ao invés de pesar uma questão de microgramas, colocar microgramas numa cápsula, colocar gramas, né? É uma concentração muito diferente. Quando a gente fala de hormônios, principalmente, é uma questão assim de muita diferença. Então, é bastante importante a gente prestar atenção nisso, a gente ver isso, e quem for trabalhar com hormônios vai ver isso com certeza no dia a dia, tá? É bastante importante. Outra falha é a gente não observar concentrações que estão constando lá no laudo de qualidade. Quando a gente compra uma matéria-prima, vem um documento que a gente chama de laudo de qualidade, que ele
vai descrever todo esse produto que você está comprando. E ele é bastante importante porque ele está descrevendo o que você está comprando e está descrevendo aquilo que você vai precisar testar para ver se realmente aquele produto que está na embalagem que você comprou é exatamente aquilo que está nesse documento. Como assim é importante? A gente tem que fazer o controle de qualidade de toda a matéria-prima que a gente compra. E a gente vai, então, pegar esse laudo de qualidade, ele vai dizer lá o nome do produto, características organolépticas. É branco, tem um sabor azedo, tem um cheiro característico. Outras características físicas, faz uma solução, o pH fica tanto, você faz ponto de fusão, o ponto de fusão é tanto, e assim por diante. Está descrevendo a matéria-prima. E daí, quando chega lá na farmácia, a gente vai pegar essas características principais e vai fazer um controle de qualidade. Então, vou ver o ponto de fusão, tem que bater, eu vou ver a solubilidade, eu vou ver a cor, o cheiro, o sabor, quando for possível, e assim por diante, né? E tem que bater. Então, o que esse documento está falando é aquilo que eu tenho que enxergar no controle de qualidade que eu estou fazendo. Pode acontecer de repente, né, ter uma troca, alguma coisa. Aconteceu comigo, eu comprei uma matéria-prima. Na verdade, nem precisei fazer o laudo de qualidade, porque quando eu abri o pacote, eu já conhecia o material, era um material que tinha uma cor verde bem característica. Quando eu abri aquele material, cor castanha e um cheiro completamente diferente. Nem precisei ir para frente, né? Características organolépticas já indicando que não era aquele produto. Devolvi para a empresa e eles atestaram que realmente na hora de o produto já estava embalado, na hora de colocarem a etiqueta, tinham colocado a etiqueta de um produto, sendo que na verdade era outro. Então é bastante importante isso. E dentro desse laudo de qualidade, né, da empresa, vem às vezes escrito lá no meio, solução a 70%. Né? Aqui, por exemplo, vitamina E, ela vem a 50%. Ou seja, quando eu pego uma determinada quantidade desse material, metade é vitamina E. A outra metade é algum tipo de recipiente que foi colocado ali para dar volume, para dar alguma característica, alguma coisa, para dar estabilidade para o produto. Então, eu tenho que levar isso em consideração. Então, quando eu. Tinha que ser bem no meio aqui, né? Quando eu compro a vitamina E e ela vem a 50%, eu sei que metade é vitamina E de verdade e a outra metade é recipiente. Então, eu vou precisar corrigir isso. O beta-caroteno ele vem a 10%, ou seja, 90% daquele pó que eu comprei é um recipiente e somente 10% é beta-caroteno puro. Então, quando alguém me pede lá uma cápsula de vitamina E, digamos assim, sei lá, 100 miligramas de vitamina E por cápsula, o que eu tenho que fazer? Se metade é vitamina E e a outra metade é só recipiente, para eu ter esses 100 miligramas, eu vou ter que pesar quanto? 200 miligramas. Daí a gente chama isso de fator. Então, no caso da vitamina E, o fator é 2. No caso do beta-caroteno, o fator é 10, porque é só 10% é beta-caroteno, o resto é recipiente. Então, se eu for fazer 100 miligramas do beta-caroteno, como ele está a 10%, eu vou ter que multiplicar por 10. Eu vou ter que pesar 1.000 miligramas. É isso? Eu tinha falado quanto? 100 miligramas, né? Então, 1.000 miligramas.
para que eu tenha a quantidade total do beta-caroteno ou da vitamina E que a prescrição está pedindo. Então, mais uma vez, o produto vem, como a gente chama, diluído. Ele veio diluído dentro de um recipiente. E a gente tem que fazer essa correção. Líquidos, também é a mesma coisa. O ácido glicólico, por exemplo, é um que a gente compra e ele pode vir na concentração de 70%, 45%, vem em várias concentrações. Então, a gente tem que sempre fazer essa correção. Por exemplo, ácido glicólico. Geralmente, quando vem ácido glicólico, vem o ácido a 10%. Para fazer uma solução. Então, o que eu preciso fazer? Ele vem diluído. Então, se eu pegar 10 ml, eu vou ter, na verdade, só 7 de ácido. Então, eu vou ter que fazer um cálculo. Então, eu vou ter que fazer uma regra de 3. Fazendo essa regra de 3, vai me dizer que vou ter que medir 14,28 ml para ter 10 ml de ácido glicólico ali dentro. Então, são atividades que a gente tem que fazer, né? A gente tem que prestar bastante atenção no rótulo, no laudo, porque produto que vem diluído vem a uma certa porcentagem e a gente tem que fazer essa correção. Se eu não fizer essa correção, se eu for lá e pegar 10 ml só do ácido glicólico e colocar na minha solução, no meu gel, seja lá onde for, eu vou estar, na verdade, vendendo 7% só para o meu paciente. Ele vai utilizar uma concentração mais baixa. Tranquilo, gente? Eu não vou mais para frente aqui, porque eu já estou colocando muita informação na cabeça de vocês para um dia só. Tranquilo por enquanto? Por Sim. enquanto, sim, professor. Aparentemente, né, pelo menos. Posso fazer uma prova só com esses cálculos, então? Não vamos exagerar, né? Não vamos Não, exagerar. ainda não dá. Não, mas aí quem trabalha nas farmácias hoje em dia, na verdade, assim, só para vocês terem uma noção, né? Tudo é muito, muito automatizado hoje, né? Então, o que acontece? Você tem um software que gerencia toda a tua farmácia. Então, o que precisa, na verdade? Precisa que você alimente corretamente o software. É difícil a gente ver uma farmácia hoje que tenha as coisas sejam feitas de forma manual. Mas vocês precisam saber, caso precisem, né? Vai que estraga o software e eu preciso fazer esse cálculo manualmente. Porque, na verdade, assim, já chega lá dentro do laboratório, tudo isso calculado pelo computador, pelo software. Mas vai que quebra o equipamento, né? E você precisa fazer isso manualmente. Vai que alguém te pergunta como que isso é feito. Tem que saber, né? Ou vai que, de repente, você monta uma farmácia e não quer investir inicialmente num software, quer fazer a coisa mais manual e, com o passar do tempo, né, investir no software. Então, precisa saber, tá? Mas não que isso vá ser utilizado muito no dia a dia. Geralmente, a coisa já vem toda calculada. Mas você precisa entender, né, de onde vem essa informação e precisa entender que tem que ser feita uma alimentação de informação correta no software para que ele possa fazer o cálculo correto também. Então, de repente, se você, na hora de fazer o cadastro da matéria-prima, do ácido glicólico, por exemplo, e você vai lá e só coloca como ácido glicólico e esquece, né, ou não sabe que tem que colocar que ele está diluído a 70%. O computador não vai saber, né? Ele vai interpretar que você está colocando um produto puro. E aí ele vai começar a fazer cálculos errados em cima dessa informação errada. Então é bastante importante. Tá bom? Mas é isso por hoje, gente. Qualquer dúvida?
Se eu conseguir, não. Mas eu tive uma ótima notícia. Hoje de manhã eu consegui abrir o material. Então quero ver se hoje à tarde eu consigo passar isso pro AVA. Todas as aulas já certinho. Caso contrário, no final de semana. Tá bom? Mas graças a Deus arrumaram. Tá bom? Beleza, então. Beleza, professor. Bom final de semana, gente. Beleza, Obrigada, professor. Tchau, tchau. Até semana que vem. Tchau, até.